interessante, né, que a tolerância é uma palavra bem ampla, né, e que tem interpretações diferentes para cada um. E eu estava vindo de lá de fora agora há pouco, e aí veio vindo a Eliane e falou, olha, 7:55, já está na hora, né? Aí eu já entrei, sentei, liguei aqui o computador, né, já vim, mudei a televisão e tal. Aí a Lucy foi indo para lá, ela olhou para trás, e disse, já está na hora. Eu falei, no meu faltam 6. Aí uma outra pessoa aqui falou, olha, no meu faltam 7, né? E a Nirvânia falou, no meu já são 8:10. Eu falei, já passou a tolerância, né? Então, a gente tem que pensar, né, no contexto da palavra e no todo para que a gente procure entender. E tem se falado muito hoje em dia a respeito de tolerância. Por que tem se falado tanto a respeito de tolerância? Porque o homem de hoje, e o homem de ontem também, é por demais intolerante, né? Então a Organização das Nações Unidas, a Unesco, todo mundo está tentando elaborar verdadeiros tratados, né, a respeito de tolerância, porque existe uma intolerância cultural muito grande, existe uma intolerância racial muito grande, existe uma intolerância sexual, existe uma intolerância religiosa muito grande, e essa última, né, a religiosa, tem sido responsável por guerras desde lá dos primórdios até ontem, né? Então essa intolerância com o credo do outro que leva as pessoas a guerrearem, né, em nome de opiniões diferentes, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tentar discorrer um pouquinho sobre a intolerância, um pouquinho sobre a intolerância do ponto de vista espírita, né? Como é que a espiritualidade vê isso, como é que os amigos espirituais veem isso, e tentar, de uma certa forma, começar a pensar na nossa tolerância também frente às coisas do mundo, né? Então tolerância é uma palavra que vem do latim, e é tolerare, e esse tolerare ele quer dizer aceitar, suportar, e a gente encontra isso como definição no dicionário, aceitar, suportar e, principalmente, respeitar, né, o direito do outro de ter uma opinião diferente da minha, ou como diz a definição, diametralmente oposta a minha, ou seja, totalmente diferente da minha. Voltaire, que é um filósofo, ele diz que você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha, mas eu vou lutar até o fim para que você possa dizê-la, né? Então eu vou deixar, aqui mais à frente, eu vou deixar que você tenha o direito de expressar a sua opinião, mesmo que eu não concorde com ela, né? Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, ela nos dá uma definição bem mais ampla do que vem a ser tolerância, né? Então ela fala que tolerância é indulgência, tolerância é condescendência, e também é respeitar a forma de ser do outro e o jeito que o outro escolheu para agir. Mas aí ela diz, desde que essa forma de ser e esse jeito de agir não fira aqueles que estão em volta, e não fira também a dignidade das outras pessoas, e por último que não fira também as leis e as normas do Estado, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente tem normas, e essa tolerância ela tem alguns limites pré-estabelecidos pelo homem. Mas o que é interessante, ela diz que a tolerância é um atributo de uma alma nobre, né? Então todos aqueles que têm nobreza na sua alma carregam a tolerância. E ela diz, por fim, que todos aqueles países, aqueles povos que zelam pela verdade e que zelam pela liberdade de suas ações culturais, sociais, religiosas, enfim, têm a tolerância como norte, né? Então todos aqueles povos que pensam em tolerância, pensam também em verdade, pensam também em liberdade. Então a gente acaba achando um monte de sinônimos, né? Tolerância, indulgência, tolerância, será que é paciência? Tolerância, será que tem a ver com perdão? Né? E a gente começa a ampliar bastante o conceito da própria palavra. Por acaso, que nada é por acaso,
lendo sobre tolerância, eu descobri que 16 de novembro agora é o Dia Internacional da Tolerância. A ONU se reuniu, né, e definiu que existe tanta intolerância no mundo que precisa ter um dia internacional para que as pessoas se reúnam e conversem a respeito dessas diferenças todas que existem no mundo e da aceitação dessas diferenças. Existe um outro termo que tem se utilizado muito hoje em dia também, que é a tal da tolerância zero. Né? O que é a tolerância zero? É quando existe alguma lei pré-determinada e não se aceita nenhum tipo de escorregadela, né, de condescendência com essa lei. Por exemplo, o indivíduo dirigir, ou motorista, embriagado, né, é tolerância zero para esse camarada. Esse camarada, de alguma forma, tem que ser retirado, né, do trânsito imediatamente. E aí a gente esbarra nas questões legais. Ah, mas aqui no Brasil eu tenho direito a não fazer bafômetro, né? Lá fora do país, se o indivíduo for pego, embriagado, não precisa nem fazer bafômetro. Olhou, achou que tá, vai para cadeia. Então aí as leis dos homens vão variar de acordo com os estados, de acordo com os países, né? Se a gente for traçar um paralelo entre doutrina espírita e tolerância, a gente encontra muita coisa. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo se fala sobre tolerância o tempo todo. E por quê? Né? Se a gente for olhar para a doutrina espírita, como a Lúcia falou semana passada, é uma doutrina libertadora. É uma doutrina que não nos prende, é uma doutrina que ela não tem dogma, ela não tem culto, ela não repreende, ela não fala não pode, ela aconselha. Mas ela deixa o quê? Ela deixa o livre-arbítrio, né? A tua decisão para que você siga aí o teu coração e a tua forma de ser. Então ela te deixa livre, ela é libertadora. E as leis de Deus, elas são imutáveis, né? As leis naturais, elas são definidas. E dentro da doutrina espírita, a gente encontra o nosso mestre maior, né? Que foi o exemplo total de tolerância, Jesus, né? Jesus, quando ele diz lá, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? Então a gente tenta imaginar, mas não consegue nem de longe imaginar, como um homem passando por todos aqueles suplícios, um espírito, né? Jesus, um espírito iluminado, passando por todos aqueles suplícios e ainda no momento da crucificação ele ainda vira e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então isso é o limite máximo, né, da tolerância. E a gente imagina isso de Jesus, né? Então existe uma proximidade, uma familiaridade muito grande com essa palavra e com essa descrição, com essa virtude, né? Porque a tolerância é uma virtude, como diz a Joana de Andes, é uma virtude de almas nobres, né? O Espiritismo não diz em nenhum momento que fora do Espiritismo não existe salvação, né? Ele diz que fora da caridade não há salvação. E está explicado lá, ó, fora da caridade não há salvação. Princípio de união, de tolerância, que vai unir os homens num sentimento de fraternidade em lugar de dividi-los em seitas inimigas. Então, essa característica intolerante do homem é que faz com que hajam as divisões. Essa dificuldade de fraternidade e caridade que o Espiritismo prega é que faz com que o homem seja tão intolerante. A Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco ensina uma forma bem bacana dos povos exercitarem a tolerância. E isso diz respeito exatamente com aquilo que o Espiritismo fala e com o que Jesus fala também. Eles dizem que a única forma de você exercitar e prevenir a intolerância é através da educação. Então eles dizem lá, a educação é o meio mais eficaz de prevenir a intolerância. Que a primeira etapa da educação de um indivíduo é o quê? Consiste em ensinar a ele quais são os seus direitos e as suas liberdades. Para quê? Para que ele possa reconhecer no outro os direitos do outro e a liberdade do outro. Mais ou menos o que dizia e o que disse Jesus e tantos outros sábios, né? Tudo aquilo que eu quero para mim, eu vou e devo querer para o outro. Então, quando começa o meu dever,
Ele vai andando. Termina o meu dever, começa o direito do outro. Então está lá. Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele escreveu um livro chamado Plantão da Paz. E nesse livro tem um item que fala sobre tolerância. E ele dá para a gente como se fosse um manual, né? Que tem algumas etapas para a gente seguir e que falam a respeito de tolerância. A primeira delas fala a respeito do não julgar, né? Porque ele diz que tolerância é o caminho da paz. Quando a gente tem paz, a gente tem tolerância. Ele diz para a gente não julgar aquele irmão ignorante, aquele irmão desinformado, aquele irmão despreparado às vezes, e que vem nos dizer algo e a gente logo faz um julgamento. Então, não julgar é um exercício de tolerância. Assim como, e principalmente, suportar a agressão sem revidar. Deixa eu beber uma aguinha. Suportar uma agressão sem revidar é algo bem complicado, né, gente? Bem complicado. A gente às vezes não está preparado, né? Às vezes a agressão vem rápida, ela pisa no nosso calo, ela fere o nosso orgulho. E Emmanuel nos pede justamente isso, para que a gente não revide, para que a gente não dirija palavras para o nosso ofensor que possa desapontá-lo, como ele diz lá, ó, palavras que possam desapontar o interlocutor. Então, se alguém vem e nos agride de alguma forma, que a gente procure manter essa conversação com tranquilidade, sem revidar. E mais, ele diz que além da gente não revidar, somos responsáveis por resgatar ainda a tranquilidade nessa contenda, nessa discussão, nessa conversação. Então o indivíduo veio, me agrediu, tentou me agredir, eu não vou revidar e ainda vou ter que fazer um esforço tremendo para trazer essa discussão para os limites da tranquilidade, da paz. Vou ter que inventar ainda uma palavra, vou ter que tirar um coelho da cartola para tentar fazer com que esse indivíduo que se acalme, né? Você fala, puxa vida, mas que dificuldade, né? Então eu não posso revidar, eu ainda tenho que acalmar aquele que está me agredindo. Sim, mas é isso que se espera, né, de um cristão, é isso que se espera de alguém que está querendo exercer o espiritismo, é isso que se espera de alguém que está equilibrado. Né? É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria falando de tolerância. Se fosse fácil, não seríamos intolerantes, porque a pancada vem, a gente já devolve, né? E a gente devolve, além de devolver, ainda bota mais o quê? Lenha na fogueira, como dizem, né? A gente joga a lenha na fogueira para que a discussão tenha ainda mais combustão. Então, quando a gente reparar que a gente tem a capacidade de não revidar e ainda tem a capacidade de acalmar o interlocutor, aquele que está do outro lado te agredindo, você fala, puxa, estou dando um passinho, né? Estou dando um passinho. Estou conseguindo me manter tranquilo a ponto de não revidar e ainda estou conseguindo permitir que a discussão não vá adiante, né? Porque tudo isso tem um preço, né, gente? A gente deixar o circo pegar fogo, a gente jogar a lenha na fogueira, tudo isso tem um preço. As discussões, elas acontecem dentro do nosso trabalho, elas acontecem dentro da nossa família e cabe a nós decidir ou sentir qual é o limite da nossa tolerância e até onde a gente quer levar, né, as discussões e os desequilíbrios. A próxima, suportar os obstáculos sem revolta. Sem revolta. O obstáculo, ele aparece na minha vida, a dor aparece na minha vida e eu tolero, né? Eu suporto esses obstáculos sem revolta.
existe uma palavra que se usa muito hoje em dia, que é a tal da resiliência, né? Essa palavra ela vem da física. É a capacidade que alguns objetos têm de sofrer uma deformação e depois voltar à sua posição original, né? É como se eu tivesse levado uma pancada, assimilasse, absorvesse esse golpe e depois eu reagisse de uma forma normal, positiva, né? Não reagisse com um contragolpe, como acontece numa luta de boxe, por exemplo, né? O lutador de boxe, ele assimilou o golpe e foi para o contragolpe. A gente assimila o golpe com resiliência de alguma forma, mas não devolve. A gente devolve outro tipo de coisa. É isso que Emmanuel nos pede, para que a gente tolere os obstáculos e as dificuldades com resiliência. Porque resiliência, segundo alguns autores, é o exercício da tolerância. Essa capacidade de suportar a pancada, de suportar o golpe e não devolver, né? Mas sim voltar à situação inicial, voltar ao equilíbrio e tentar me defrontar com esse obstáculo de forma calma e tranquila, né? E poder destrinchar esse problema aos poucos, né? Então tudo isso é uma característica da tolerância. Tudo isso Emmanuel nos pede. No serviço profissional ele fala: dê o exemplo, suporta com paciência os teus colegas de trabalho. Quem não tem dificuldades no trabalho, né? Mas normalmente o colega de trabalho apronta uma, a gente já fica bravo, já fica preparado para devolver uma outra lá na frente, né? Isso é vingança, gente, não pode, né? Então Emmanuel nos pede o quê? O exemplo. E que exemplo é esse? O camarada está lá perturbando a tua vida no trabalho, continua trabalhando, continua na tua batida, dando um exemplo de tranquilidade, de serenidade, de calma, de responsabilidade, porque Emmanuel diz que esse exemplo vai acabar contaminando esse teu desafeto aí do trabalho, e em determinado momento ele vai acabar seguindo os teus caminhos, porque esse é o caminho bom, né? É o caminho certo. Se um fica no caminho errado e agride aquele que está mais ou menos, aquele que está mais ou menos também entra no caminho errado, todo mundo entra na vibração da intolerância, e aí ninguém se tolera mais, ninguém se relaciona mais, né? As coisas vão se complicando. Aceita a tua família. Se é um lugar para a gente exercitar a nossa tolerância, é dentro da nossa casa e com os nossos familiares, né? Todos nós temos dificuldades e da mesma forma ele pede para a gente usar o exemplo com os parentes menos simpáticos, como ele diz, né? O exemplo de abnegação, de tranquilidade, de serenidade, que vai fazer com que eles modifiquem a forma deles agirem em relação a você. Eu vou contar uma fábula para vocês. Foi até minha mulher que me lembrou dessa fábula, ela me lembrou com um formato. Eu fui pesquisar e vi que ela tinha um outro formato. Mas é a história da fábula da sogra chinesa, né? Sempre tem que ter sogra, né? Para ter tolerância é complicado. E aí existiu uma jovem chinesa que chamava Lin, e Lin casou-se e foi morar, evidentemente, na casa da sogra, porque na China antiga era assim que funcionava. E morando na casa da sogra, ela devia respeito a essa sogra, né? A sogra era uma matriarca. E não tinha jeito, ela tentava se relacionar com essa sogra e não conseguia. A relação com ela era sempre uma relação difícil, ela também tinha um temperamento um pouco belicoso e tal, e a coisa não andava. Um belo dia ela falou: minha relação com essa sogra não vai, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso tirar essa mulher do meu caminho. E foi procurar um mestre chinês, chamava Huang, e chegou lá e falou: mestre Huang, eu não aguento mais a minha sogra, ela é uma pessoa difícil, uma pessoa que não consegue se relacionar comigo, eu quero acabar com a vida dela, eu quero dar um jeito de tirá-la do meu caminho. O mestre falou: bom, queres dar um jeito? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um chazinho que você vai dando para ela aos poucos, para ninguém suspeitar da morte dela.
E ao mesmo tempo, para que ninguém suspeite, você começa a tratar a sua sogra de uma forma tolerante, calma e amorosa, para que ninguém desconfie. E vai dando chazinho, vai dando chazinho. Lá foi ela para casa, foi dando chazinho para a sogra e começou a tratar a sogra com mais tolerância, com mais amor, com mais cuidado. Passaram-se 6 meses, ela voltou no mestre. Mestre, me arruma um antídoto para o chá que vai matar minha sogra. Ela mudou completamente. Me trata como uma filha, é uma pessoa bondosa, calma, amorosa. Eu não quero mais que ela morra. Ela mudou. Né? E aí o mestre falou, não foi ela que mudou, foi você que mudou a sua forma de lidar com ela. Sua forma tolerante, sua forma amorosa, fez com que ela transformasse o comportamento dela, modificasse e vocês hoje vivessem em paz. E quanto ao chá, não se preocupa, porque era apenas chá, não era veneno. Né? Então, vá tranquilo. E assim é nas nossas vidas. Né? Se a gente ataca, se a gente revida, se a gente contragolpeia aquela reação, se a gente não assimila, não trabalha bem aquilo e não devolve de uma forma melhor, as coisas vão azedando. Né? Quando a gente muda o nosso formato, muda a forma de agir em relação às pessoas se sensibilizam. Né? Na via pública, Emmanuel não podia deixar de falar, né? Todo mundo fala de trânsito, incrível. Então ele diz, na via pública, no trânsito público, não passe recibo aos palavrões, né? O jeito dele de dizer, né? Porque a gente realmente se destempera, a gente perde completamente a tolerância. Como é que a gente pode ter tolerância, né? Com um familiar difícil, alguém que nos agride, se a gente já não tem tolerância na via pública, né? Que é um ambiente que a gente está aí agredindo desconhecido, xingando desconhecido. Emmanuel nos diz que isso pode ter consequências muito graves, imprevisíveis, né? Então tantos crimes acontecem no trânsito, as pessoas estão tão intolerantes, né? O sinal nem bem abriu, eu já estou ouvindo uma buzina às vezes atrás de mim, né? E parece que você tem que andar rápido, aí você começa a buzinar porque está na frente também, aí desencadeia aquela onda, né, de intolerância. Então, uma perguntinha, né? Qual o limite da tolerância? Qual o limite da nossa tolerância? Jesus pedia que a gente perdoasse 70 vezes, 7 vezes. E pedia que nós amássemos uns aos outros e tivéssemos indulgência, né, uns aos outros. Porém, a gente não pode também confundir tolerância com conivência, nem confundir tolerância com comodismo. Né? Existem situações que a gente fala, o jovem está lá aprontando, fazendo alguma coisa errada, e eu por comodismo, deixa, ele é jovem, deixa fazer, né? E aí eu estou indo para um outro lugar. A tolerância é uma virtude ativa, né, de movimento, precisa de muita coragem para ter. Ela não tem nada a ver com eu ficar parado contemplando alguém fazendo alguma coisa de errado. Eu preciso apontar, eu preciso observar, eu preciso educar. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com os nossos limites, para que os nossos limites não sejam parte de conivência e parte de comodismo. Né? Eu aceito isso desse jeito porque fulano é assim. Mas está fazendo errado. Está errado. Certo é certo, errado é errado. Né? E a gente não pode ser conivente com aquilo que é errado. É diferente de eu defender o direito de você dizer a tua opinião. Mas isso não quer dizer que eu concorde com a sua opinião, que eu participo da sua opinião, que eu vou no mesmo embalo que você. Né? São formatos diferentes de enxergar. Existe um filósofo que se chama André Sponville, e ele diz o seguinte, que se a gente for de uma tolerância absoluta com esses que são intolerantes, né, que estão no erro, a gente pode acabar por comprometer essa sociedade que é tolerante
e acabar um dia com a tolerância no mundo, né? Isso é filosofia, uma coisa meio difícil de entender. Mas ele diz que a gente não deve ter uma tolerância absoluta com os intolerantes, né? Quem é que tem tolerância absoluta? Eu acredito que deva ter Deus, né? Deus tem uma tolerância absoluta? Acredito que sim, né? Acredito que Deus olhe para a gente e diga: eu vos perdoo a todos, né? A todos os criminosos, todos os assassinos, todos. A tolerância de Deus é absoluta. Porém, Ele, na sua inteligência, na sua sabedoria, Ele deixa o quê? Ele deixa a própria vida, Ele deixa a lei da reencarnação, Ele deixa as leis de ação e reação fazerem todo o trabalho, né, pela nossa intolerância. Então os nossos erros, eles vêm lá de uma forma premiada, pontuada pelas nossas provas, pelas nossas expiações que acontecem durante a nossa vida, mas porque nós próprios semeamos, né? Deus é tolerante, Deus nos perdoou, Ele é todo bondade absoluta, não quer nosso mal, né? A tolerância dele transcende ao que a gente nem imagina, mas Ele deixa a própria vida, né, com as suas leis de causa, de efeito, deixa a própria reencarnação para que eu venha sentir dificuldade numa outra vida quando fui intolerante numa vida passada, e deixa as provas e expiações para ir me alertando, para que eu saia da minha intolerância e caminhe nessa busca, né, que a Joana de Ângeles fala, que o Emmanuel fala, essa busca da indulgência, essa busca da capacidade de ser condescendente e de perdoar, mas de uma forma ativa, né? Porque, como eu falei, precisa ter muita coragem para você tolerar um fato, medir, refletir a respeito dele, fazer como fez Jesus, né? Tolerar todo o suplício dele, porque ele entendia que a gente não sabia o que estava fazendo, né? E somos todos assim, né? Seres humanos que estão aqui, né, nesse planeta para aprender e que às vezes não sabemos exatamente o que estamos fazendo. Tem uma outra fábulazinha, essa acho que quase todo mundo conhece, é a fábula dos porcos espinhos, né? Lá na era glacial, o mundo estava congelando e o frio era muito grande. E os animais não achavam um jeito de se aquecer. E alguns encontraram uma forma, era se aproximar. Todos eles precisavam ficar colados uns nos outros. E os porcos espinhos foram se encostando uns nos outros. Só que o espinho foi cutucando, foi sangrando, foi machucando. E muitos deles foram saindo e foram se perdendo. E foram congelando e morreram pelo caminho. Aqueles que ficaram, que insistiram, que foram dando um jeitinho, ajeitando um espinho daqui e outro de lá, conseguiram sobreviver. E assim é, né, na humanidade. A gente vai de alguma forma aprendendo a se tolerar, tomando uma espetada daqui e outra ali, né, mas procurando de alguma forma se modificar, sempre para melhor, né? Vamos ler o que o Emmanuel nos diz. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, todos temos as nossas dificuldades, os nossos espinhos, né? Nós precisamos aí nos acomodar para que o planeta seja melhor, para que o mundo seja melhor, para que a gente possa viver de forma mais tolerante. E aí eu deixo essa perguntinha no final, né? Para que a gente possa refletir como anda a nossa tolerância. Obrigado pela atenção.